Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 9 de março de 2024, é um sábado em São Paulo, capital, Zona Sul. Dia mais ou menos nublado, aí por volta de 27, 28 graus. A escola cívico-militar pode ser a solução da educação nacional? Vamos ver, vamos falar sobre este assunto e outros assuntos mais. Alguma coisa hoje também sobre a política nacional. Já fiz várias defesas defendendo aqui a Venezuela contra os ataques insanos de ANCAPs e neocons. O fato é que os que criticam reiteradamente o governo da Venezuela, tido como uma autocracia, uma tirania, uma ditadura, são os mesmos que defendem o genocídio que está sendo perpetrado em Gaza. Pessoas que acham que Israel é cristão, que o sionismo é bom, que o Estado roubado dos palestinos é o Estado bíblico da antiga Palestina há 3.000 anos. Ou seja, pessoas sem nenhuma moral e subservientes a essa fake mídia escatológica, apocalíptica, sionista e neopentecostal. A democracia falsa, porque a democracia ela se tornou uma balela, uma piada. Basta você ver como é feita as eleições nos Estados Unidos, onde eles assassinam seus melhores presidentes, impeachment outros, justamente os melhores, por exemplo, o Nixon, ou ficam ameaçando de prender o Trump o tempo todo por causa de uma manifestação ali no Capitólio, ou então fraudam a eleição com votos de pessoas que estão mortas, ou de hispânicos que viram eleitores do dia para a noite, e a maioria deles são imigrantes ilegais. Enfim, é uma palhaçada, né, essa democracia aí. Se isso é democracia é uma porcaria, não presta, né? Essa democracia pregada aí pelos globalistas certamente não serve para um país como a Venezuela. Mas vejam só, a Venezuela sofreu 11 tentativas de golpe apenas nos últimos 6 anos. Golpes. Inclusive com aquele fake, com aquele gravatinha lá, o Guaidó, né, que não tem representatividade popular e política nenhuma. Né? A Venezuela foi invadida em 2020 por uma empresa privada de mercenários estadunidenses. Os Estados Unidos está se especializando em milícias mercenárias pagas, privadas, são milícias privadas. A direita venezuelana e a extremo-direita venezuelana, inclusive cooptada aí pelos Estados Unidos, contratou snipers, veja só, para atirar nos seus próprios mercenários durante uma manifestação e assim botar a culpa no governo da Venezuela. Isso para justificar um golpe liderado ali por um tal Pedro Carmona. Então essa extremo-direita venezuelana sequestrou um helicóptero de assalto para disparar, inclusive, contra a Suprema Corte venezuelana. O fato é que essa extremo-direita venezuelana ela é insana, como qualquer extremo-direita que se possa caracterizar assim. Vide, por exemplo, a extrema-direita do gabinete do Bibi Netanyahu. Né? Cabe ao Brasil defender essa gente ou atacar o governo da Venezuela? A Venezuela ela é forçada a aceitar essas facções extremistas, quinta colunas americanas, que atuam ativamente perpetrando golpes de Estado, hein? E que querem melar os seus processos políticos. Os Estados Unidos querem simplesmente roubar o petróleo da Venezuela. Aliás, a Chevron continua lá na Venezuela, negociando petróleo, refinando, vendendo, comprando. Mas isso é pouco para os Estados Unidos. Eles querem todo o petróleo. O Maduro é o empecilho, porque ele é um soberanista. Você pode dizer que ele é um autocrata, um tirano, um ditador e tal, mas ele tem grande apoio popular e ele não vai deixar simplesmente os Estados Unidos roubar o petróleo e sair impune como ele sempre faz. Né? Quer dizer, ele é uma voz no deserto latino-americano aí. É simples assim. Por isso, falamos a favor da Venezuela. Consideramos os venezuelanos nossos irmãos latino-americanos, hispano-americanos. Estamos mais propensos a defender a Venezuela do que os Estados Unidos, por uma questão óbvia. Porque os Estados Unidos não prejudica, não nos facilita, não nos beneficia em nada. E a Venezuela não nos prejudica em nada. A China classificou a guerra em Gaza como uma vergonha para a civilização. Poderia completar, né? Uma vergonha para a civilização ocidental. Né?
Porque a China não tem nada a ver com isso, né? A civilização chinesa, a civilização russa, a civilização persa, iraniana, a civilização muçulmana, eles não têm nada que ver com o que está acontecendo lá em Gaza. Eles não têm responsabilidade. A responsabilidade é da civilização ocidental, do ocidente coletivo, dos Estados Unidos e principalmente do Estado sionista de Israel, né? A China reitera apelos para um cessar-fogo imediatamente. A afirmação foi feita anteontem, né, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do país asiático, Wang Yi, numa conferência à imprensa quando questionado sobre como acabar com o conflito no enclave palestiniano. Ele respondeu assim: olha, é uma tragédia para a humanidade, uma vergonha para a civilização que em pleno século XXI um desastre humanitário não possa ser impedido. Expressou também que o povo de Gaza tem direito a viver, a existir. Olha onde chegamos, pessoal. Em pleno século XXI, um genocídio a olho aberto, aprovado pela mídia ocidental. A comunidade internacional deve agir urgentemente, fazendo do cessar-fogo e do fim da guerra aos civis indefesos uma absoluta prioridade e garantindo ajuda humanitária como uma responsabilidade moral urgente, continuou. Wang também enfatizou aí o apoio da China à solução de dois estados. É uma posição política que nós temos defendido sempre aqui no nosso canal, né? Argumentando que a única forma de acabar com este conflito. A catástrofe em Gaza lembrou mais uma vez ao mundo que o fato de o território palestino estar ocupado há muito tempo não pode mais ser ignorado, disse ele. 30.800 residentes, praticamente 31 mil civis, grande maioria mulheres e crianças, foram mortos brutalmente, né, pela famosa IDF israelense. 72.298 feridos, ou seja, 73 mil feridos em média, durante os ataques israelitas na faixa de Gaza, desde o início das hostilidades em 7 de outubro. Detalhe: boa parte dos israelenses apoiam o genocídio, a limpeza étnica, o crime de guerra. Isso informou o Ministério da Saúde da Palestina, citado pela Al Jazeera, mídia muçulmana. Por sua vez, o porta-voz da instituição, o Ashraf al-Qudra, informou, segundo a AFP, que a fome no norte de Gaza atingiu níveis letais e poderá ceifar milhares de vidas morrendo de fome. E não é por falta de suprimentos médicos e de alimentos, não. É porque os israelenses impedem, né, com a força das armas, que os víveres cheguem até a população de Gaza. E a China também apoiou a Palestina para que possa se tornar membro de pleno direito da ONU. Sei que não vai adiantar nada, mas é o lado certo, o lado bom da força, né? Não é o lado negro aí de Israel. Um pouco de política nacional. Se a chapa Ricardo Nunes, Aldo Rebelo se concretizar, o bolsonarismo vai ser colocado de lado, né, na capital paulista, aqui onde estamos. O eleitor conservador pode ser tentado a votar em uma chapa encabeçada por um político da base aliada do Lula. Veja bem, o MDB possui 3 ministérios importantes no governo do Lula, que apoiam o Nunes. Tendo por vice o Aldo, que eu já me manifestei várias vezes aqui, favorável ao Aldo, que eu votaria no Aldo se ele fosse candidato, né? Que é um autêntico nacionalista, um soberanista, e que tem um livre trânsito aí em vários setores do governo. Na prática, essa aliança ela seria uma aliança centro-nacionalista. É mais para lutar também contra a direita, contra o bolsonarismo, do que lutar contra o esquerdismo. Mas ela vai lutar contra os dois. Ela vai estar contra o bolsonarismo, a extremo-direita, e vai estar contra o esquerdismo aí do Guilherme Boulos. Na verdade, ela seria a verdadeira terceira via. É uma opção mais equilibrada para o numeroso eleitorado aí conservador, sem deixar de trazer à tona aí questões maiores, que a gente precisa discutir e debater, e que leve em conta os reais interesses da maior cidade brasileira, portanto, um interesse grande para o Brasil. Essa chapa, Nunes Aldo, está dentro de uma proposta aí que transcende o espectro aí dos dois neurônios, né? O espectro binário, a briga direita-esquerda, esquerda-direita, essa polarização nociva, inútil para o desenvolvimento do país. Quem quer que tome um lado da esquerda contra a direita e da direita contra a esquerda não está a favor do Brasil, não está a favor da polarização, da divisão, de pensar a política como times inimigos. Não é assim, a política ela tem que agregar, tem que somar, tem que unir, tem que ir para frente.
quem está se traindo aí na eleição paulistana é o petismo envergonhado. Veja só, ele está apoiando a chapa aí do líder do Não Vai Ter Copa aí, do Boulos, né? E por uma vice que foi favorável ao impeachment da Dilma. Veja, como é que pode o PT ser favorável a uma vice que foi favorável ao impeachment da Dilma? Na métrica petista foi um golpe, né? Ah, mas o Boulos, Marta, ganha de Nunes Aldo. Vai entender a cabeça do petismo hoje. Nem o Freud consegue entender, né, o que acontece, né? Quer dizer, os caras estão entranhados na administração pública, mas não estão mais preocupados com o eleitor, não estão mais preocupados em fazer o trabalho de base, em fazer suas associações com a população comum, enfim, para onde vai o PT? Acho que não vai para lugar nenhum, né? Finalmente vou falar sobre o governador aí, olha. O governador do estado de São Paulo, sobre a escola cívico-militar, veja. O governador do estado de São Paulo, o capitão engenheiro, hein, Tarcísio, formado pelo IME, Instituto Militar de Engenharia, pretende implantar um modelo educacional de escola cívico-militar no estado de São Paulo. Mas o que seria uma escola militar, uma escola cívico-militar? Veja, nas escolas cívico-militares há a presença de militares da reserva que atuam na gestão, na administração da escola, junto com a própria equipe pedagógica. Então a gestão escolar trabalha junto com a questão pedagógica. A estrutura hierárquica desse tipo de escola é mais rígida, tem um foco maior na disciplina e em regras que são claras para todos, né? Há um grande foco aí em valores cívicos, patrióticos. Por exemplo, eles vão cantar o hino nacional, vão hastear a bandeira, né? Mas isso aí é só o pano de fundo, né? Porque a grade curricular dessas escolas inclui as disciplinas tradicionais, naturalmente, como português, matemática, história, etc., além de disciplinas específicas, né? Por exemplo, civismo, por exemplo, essa disciplina de saber cantar, né? Ser treinado para certas atividades, por exemplo, educação para o trânsito, e oferece mais opções assim de atividades extracurriculares, esporte, música, artes. A metodologia das escolas cívico-militares é a dos tempos dos nossos avós. Bom, no caso de quem é mais novo, aí do tempo dos seus bisavós e tataravós, né? Ora, ênfase à disciplina e respeito à autoridade. Quer dizer, fenômeno que está se perdendo, né, nas escolas públicas e privadas de hoje em dia. A aprendizagem, então, ela é baseada em regras e normas. Foco na memorização, veja, pessoal. A repetição, o decorar não é considerado um mal, né? Decorar exercita a capacidade de memorizar. Por exemplo, não é útil você saber de cor os afluentes todos norte e sul do rio Amazonas? Não é útil você saber de cor a capital dos países do mundo? É útil você saber o nome dos oceanos? É útil você saber o nome dos planetas? É útil você saber que quem nasce no Brasil é brasileiro e quem nasce no Azerbaijão é azeris? São os azeris? Será que é uma informação inútil? Será que é inútil você decorar um pouco aí de frases básicas e elementares de inglês, francês ou alemão? Será que decorar realmente é uma coisa tão ruim assim? Eu acho que não, né? Por exemplo, é ruim você saber de cor um verso do Camões ou do Castro Alves, né? Ou saber o estilo literário do Machado de Assis comparado ao estilo literário, sei lá, do Jonathan Swift, o Daniel Defoe, ou Dostoiévski. É inútil você saber que Leon Tolstói era russo, ou que o Stalin era georgiano. Será que decorar é uma coisa tão ruim assim? Decorar leva ao saber, ao conhecer? Bom, uma coisa é certa, os chineses se dão muito bem com a decoreba, né? Eles decoram tudo e aprendem a repetir tudo com precisão. E eles se dão muito bem, né, nos testes internacionais aí que avaliam a educação de vários países, né? Então eu particularmente eu não sou contra decorar. Confesso que eu não tenho muito esse hábito, né, de decorar hoje, mas eu já decorei muita coisa, né? Mas eu tenho facilidade para decorar. No mínimo, decorar exercita a capacidade de memorizar. Eu perguntei, é inútil você saber a tabuada de cor? Eu acho que é útil, né? Os alunos participam aí de instrução militar, continuando aí, com atividades pré-militares, inclusive, exercícios físicos de resistência, táticos, por que não artes marciais, hein? Por exemplo, aula de Muay Thai, capoeira, judô, jiu-jitsu,
no currículo. Kickboxing, né? Strike, né? Enfim, os alunos das escolas cívico-militares usam uniforme, né? A seleção dos alunos seria feita com base em critérios como desempenho escolar e comportamento. Mas o projeto está apenas no papel. As escolas cívico-militares ainda são um modelo recente e há muitas controvérsias sobre a sua aplicação, sua efetividade. Vamos aguardar e vamos ver se o governador de São Paulo, Tarcísio, será forte o suficiente para implantar esse tipo de modalidade de ensino, aprendizado e educação. Eu, particularmente, tenho simpatia por esse tipo de instituição, apenas ainda reitero que o Brasil precisa muito de uma educação básica sólida, que o indivíduo saiba ler e contar perfeitamente, possa ler textos com bom vocabulário e saiba calcular as 4 operações básicas. Então, o ensino básico tem que ser sólido. E o ensino médio, eu ainda bato um pouco nessa tecla, ele deveria ser técnico e profissionalizante, com bastante opções aí para as carreiras que vão surgindo aí nessa nova sociedade tecnológica na qual a gente já está imerso. Pessoal, sendo o que tínhamos para hoje, espero que vocês tenham apreciado os nossos conteúdos. Os conteúdos do nosso vídeo estão sempre no meu blog Elder Araújo, está aí na descrição do vídeo. O canal é de livre expressão e de livre comunicação, é um canal de mídia alternativa, de mídia independente. Dá um like no canal, se você quiser, traz um seguidor para nosso canal, o canal é novo, temos mais de 100 seguidores. Se você também quiser fazer um comentário, pagar um cafezinho, aí tem o Pix na descrição do canal. Muito obrigado, sendo que tínhamos para hoje, agradeço a todos e até a próxima e fiquem com Deus.